Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje, dando sequência a meu projeto de leitura da Bíblia todos os dias, hoje farei a leitura da Bíblia de Estudo A Mensagem, uma Bíblia com uma linguagem contemporânea, lendo hoje o capítulo 19 do Evangelho de João, João 19, que aqui no versículo 1 tem como título A Coroa de Espinhos. Versículo 1. Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes: Eu o estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: Aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Crucifiquem-no vocês. Não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tem autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: Mate-o! Mate-o! Crucifique-o! Pilatos disse: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. A crucificação. Eles levaram Jesus. Carregando sua cruz, ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em aramaico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, escreva assim: Este homem disse ser o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Quando o crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Mas o manto era sem costura, uma única peça de tecido, e eles disseram: Não vamos rasgá-lo, vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. Isso confirmou as escrituras que dizem: Eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe: Mulher, aí está seu filho. E disse ao discípulo: Aí está sua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse: Estou com sede. Vendo que tudo havia acontecido, havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: Está feito.
encerrado. E, curvando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia de preparação para o sábado, por isso nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então, os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as Escrituras. Nem um osso do seu corpo foi quebrado. Esta outra passagem também. Eles olharão aquele a quem transpassaram. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora, em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Essa daqui então foi a leitura do capítulo 19 do Evangelho de João, hoje lendo a Bíblia de Estudo A Mensagem no meu projeto de leitura da Bíblia diária. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.